Olá, leitores! Bem-vindos ao canal Mundos Possíveis. Eu sou Ana Paula Rodrigues e o vídeo de hoje é o nosso especial de Natal. É a nossa retrospectiva de leituras de 2021. Então, o plano hoje é compartilhar com vocês uma grande parte das leituras que eu consegui realizar ao longo desse ano. No final de 2020, para quem já me acompanha aqui no canal há bastante tempo, eu fiz também uma leitura, um especial, das leituras de 2020 e foi muito bacana, recebi muitos comentários positivos, muita gente que se inspirou nessa lista de leituras. Então agora eu vou fazer a mesma coisa com os lidos de 2021. Primeira coisa que eu queria lembrar vocês é de que não existe a quantidade certa de leitura. Então, certamente, tem muita gente aí que leu menos livros do que eu e tem muito mais gente que leu muito mais livros do que eu. E é normal que seja assim, porque cada leitura tem o seu tempo, cada leitor tem o seu ritmo, tem a sua própria realidade de afazeres, de coisas que tomam muito tempo. Então é muito importante que a gente nunca pense, eu não gosto dessa ideia de comparação, sabe? Leu mais, leu menos. Também não gosto de uma ideia de listas, os que eu mais gostei, os que eu menos gostei. Acho que não é isso que importa aqui. O que importa é compartilhar com vocês como sugestão. É falar um pouquinho do que eu li, do que eu gostei, de como é que foi para mim a experiência de leitura. Se você já leu alguns desses que eu vou mencionar aqui hoje, compartilha com a gente, coloca aí nos comentários o que você achou. Se não leu ainda, fica aí como sugestão. Então eu vou começar, claro, com o meu querido Mia Couto, Também, para quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sou apaixonada pela obra do Mia Couto e eu comecei esse ano de 2021 lendo O Outro Pé da Sereia, que é um livro maravilhoso. Vou falar para vocês que ele está entre os meus favoritos do Mia Couto e olha que eu gosto demais desse autor. Essa leitura foi tão bacana, ele é de 2006, que foi uma luta para mim, porque eu li, fiquei tão apaixonada que eu quis incluí-lo na minha pesquisa de doutorado, que já tem 2 outros romances que eu estou estudando. Então foi uma luta, uma dificuldade, porque eu incluí, daí depois tive que tirar, para vocês verem como vale a pena essa leitura, tá? Gostei bastante, adoro Mia Couto, é um dos meus livros favoritos. Ainda pensando um pouco nas leituras que tem a ver com a minha pesquisa de doutorado, o autor que eu mais li esse ano foi o Agualusa. Para quem já estava aqui no ano passado, eu terminei 2020 com a leitura do Agualusa, com a teoria geral do esquecimento que entrou para minha pesquisa do doutorado, não teve jeito. E aí, ao longo desse ano, eu li outras obras desse autor. Esse daqui é A Conjura, ele foi publicado pela Grifos, aqui no Brasil, e ele é o primeiro romance do Agualusa, o que é muito interessante, porque nesse primeiro romance, que é de 1989, a gente já vai perceber algumas estratégias literárias, algumas temáticas que vão ser muito caras a esse autor, que é angolano, muito querido, como, por exemplo, a questão do romance histórico. Então, ele vai partir de personagens que de fato existiram, então ele vai partir da história de Angola, dos registros, e vai ficcionalizar as vidas dessas personagens e os eventos que cercam os eventos históricos. Então, de uma certa maneira, traduzir esteticamente o que essas vidas foram ou poderiam ter sido. Então é muito interessante. E tem muito em comum com O Outro Pé da Sereia, porque nesse livro do moçambicano Mia Couto, ele também parte de alguns fatos e de personagens históricas, que existiram, há registros, e vai ficcionalizar, vai criar, esteticamente essas vidas. Então, para quem se interessa por esse tipo de leitura, são 2 autores que eu recomendo muitíssimo. O Outro Pé da Sereia tem vídeo aqui no canal, consegui fazer o vídeo dele, então vou deixar na descrição, tá bom? Do Agualusa, li também esse que é uma coletânea de contos, o Manual Prático de Levitação, também tem vídeo dele aqui no canal, vou deixar o link na descrição. É uma coletânea de contos muito interessante, também foi publicada pela Grifos aqui no Brasil, vale muito a pena a leitura. E do Agualusa li também esse romance, que é de 2020, então é um romance bastante recente, ele tinha sido lançado no ano passado, em 2020, eu consegui fazer a leitura dele agora em 2021, E esse romance tem muitas coisas interessantes, tem vídeo dele aqui no canal, né? Os que eu fico mais apaixonada e aí no calor da emoção não aguento segurar, já gravo o vídeo, vou deixar o link dele também. É um romance que tem um pouco a ver
com essa questão que a gente vem vivendo da pandemia, do isolamento e do quanto isso nos afeta de diferentes formas. Então, é um romance que eu adorei ler, fica assim muito mega de sugestão. Ainda no âmbito dos africanos de língua portuguesa, que é onde se concentrou mesmo a minha leitura esse ano, claro que tem um Pepetela, né? E esse livro, Se o Passado Não Tivesse Asas, foi uma sugestão de um ex-aluno. Então, um ex-aluno muito querido, que lá no meu Instagram, como eu tinha postado várias coisas do Pepetela, me perguntou se eu já tinha lido esse livro, que tinha marcado muito esse leitor, e aí eu falei, não li, mas vou colocar na minha lista, corri comprar. E aí é uma leitura muito impactante, é um Pepetela que está olhando para uma Angola já mais contemporânea, né? Então, para quem está acostumado a pensar no Pepetela de Mayombe, da geração da Utopia, né, que está pensando mais lá nos anos 70, 80, aqui a gente tem uma leitura bem já mais contemporânea, um olhar, não é, para essa Angola, para essa cidade de Luanda já no século XXI, claro que trazendo o peso desse passado, né? Porque esse passado pesa sobre esse país e sobre todas essas pessoas, então é uma leitura também que vale muito a pena. E aí, esse daqui, que é um livro bem pequenininho, né, que é o 4 Histórias, do João Paulo Borges Coelho, foi publicado pela Capulana, que também já publicou alguns romances desse escritor. É um livro bem pequenininho, né, de contos, vale muito a pena a leitura. Ele foi publicado agora em 2021 e tem vídeo dele também aqui no canal. Então vale a pena conferir o vídeo e se inspirar aí para a leitura. Bom, um livro, olha que interessante, né? Só percebi isso agora. Quando eu estava juntando aqui todos os livros para mostrar para vocês, eu percebi que eu só li um livro que não seja de língua portuguesa esse ano. E eu li aqui no Kindle, né? Que foi o Deuses Americanos, do Neil Gaiman, né? Então foi uma leitura que eu li no original, li aqui pelo Kindle, e que é muito interessante, que é muito bacana quando a gente lê também coisas que são diferentes, né? Que fogem um pouco do que a gente está habituado. E eu li, confesso, por causa da série. Porque eu vim acompanhando a série, né, American Gods, e aí quando terminou a 3ª temporada, eu não aguentei, falei, eu não aguento, eu não vou conseguir esperar até a próxima temporada, porque tinha toda a questão da pandemia, ia demorar muito para ser lançado, que inclusive ainda não foi, e aí eu peguei o romance, né, o livro, e li, e gostei muitíssimo. Gosto da escrita dele, gosto da maneira como ele reflete sobre as questões que estão sendo abordadas. Para quem já conhece o seriado, podia fazer um vídeo inteiro, né, só comentando o livro e a série, acho que seria muito legal. Porque a série consegue dar conta mesmo de muitas questões que aparecem no livro, claro que num outro meio, num outro formato, não é? Mas eu acho que consegue dar conta muito bem. Cria alguns personagens que são pequenos no livro, ganham bastante espaço na série, porque a série, é claro, se pauta também muito pelo público, pela audiência, o que fez muito sucesso na 1ª temporada, eles acabam alongando, né, incluindo na 2ª, mas eu acho que valeu super a pena, gostei muito do livro e também gostei muito da série até aqui, né, ao que tudo indica, teremos uma temporada final, da qual eu já sei o final porque eu não aguentei e li o livro, né, mas vamos lá. O que mais que eu li? Li esse daqui, O Mês da Gripe, que também foi uma leitura muito interessante, muito diferente, que foi proposição do grupo de pesquisa do qual eu faço parte, lá na PUC São Paulo. É um livro dos anos 80, mas que se refere à gripe espanhola, não é? Que assolou o mundo e inclusive aqui o Brasil entre 1917 e 1918. E aí ele é um livro todo formado de colagens, de recortes de jornal, de textos publicitários, tem vídeo dele aqui no canal. Foi uma das leituras mais interessantes, mais inusitadas, que mais despertou reflexões assim esse ano. Então fica aí de dica, de sugestão. Mais um, que foi uma leitura que estava na minha lista, já tinha um tempinho, aquele livro que fica na lista, sabe, de compras no site, e aí você fica ali esperando, até que peguei lá uma promoção e comprei. Ele é um livro de 2020, do Jefferson Tenório, chama-se O Avesso da Pele. Eu fiz a leitura, gostei muito, é muito impactante, merece muito um vídeo, não consegui fazer ainda, mas é ficar de promessa, tá? Esse vídeo é um vídeo de promessas para 2022. Vou fazer o vídeo desse daqui, é muito bacana, inclusive acabou sendo um livro premiado, né? Eu tinha feito a leitura dele entre outubro e o comecinho de novembro, e aí agora no comecinho de dezembro
com as premiações aí oficiais. É um livro que foi premiado e merecidissimamente, porque é um livro muito bacana, vai trazer essa questão muito forte do peso dessa mão opressora do racismo estrutural aqui no Brasil, né? Então é um autor que vai falar sobre o que é conviver todos os dias, todos os minutos, a cada segundo da sua vida, com o peso que o racismo impõe sobre a pele, sobre a cor da pele. Então vale muito a pena a leitura. Eu não vou falar mais porque eu prometo que eu vou fazer um vídeo dele depois. E aí, outra leitura, né, premiada foi o Torto Arado, que eu ganhei de presente, por isso que ele não aparecia lá na minha lista inicial, né? É um livro incrível, que foi muito premiado aí ao longo de 2019 e 2020 e merecidissimamente, porque é maravilhoso. Itamar Vieira Júnior definitivamente escreve um romance que foi muito lido, tá no top number one aí, tá na lista dos mais vendidos do Brasil nesses últimos anos e vai permanecer. É um livro que a gente vai estudar na universidade, vai estudar na academia e que, assim, já é um clássico. Vale muito a pena. Tem vídeo dele também aqui, porque eu acabei a leitura e eu gravei o vídeo, assim, no dia seguinte, porque eu tava super emocionada. Então, vale muito a pena a leitura. Bom, última etapa dos livros desse ano são as mulheres. Tive a alegria de ler, assim, escritoras maravilhosas, que vale muitíssimo a pena. Noêmia de Souza, eu li lá no comecinho do ano, né? Li bem no começo do ano, quando eu estava montando o curso de Introdução às Literaturas Africanas de Língua Portuguesa. Fiz a leitura dele, porque eu já conhecia os poemas da Noêmia, mas de forma esparsa, né? Lendo muito na internet. Então, fazer a leitura do livro na íntegra foi maravilhoso. Esse livro é da Capulana, da coleção Vozes da África. Lindo livro, né? Assim, além do projeto gráfico super bacana, a gente tem textos iniciais e finais que ajudam a entender a obra, a vida da autora. Maravilhosa, né? A moçambicana Noêmia de Souza vale muitíssimo a pena. Se você não conhece ainda, fica a sugestão de leitura dessa mulher maravilhosa. Outra escritora, né? Maravilhosa, é a Paulina Chiziane. Eu li O Alegre Canto da Perdiz e a Paulina, né, eu tinha lido esse livro mais ou menos em julho, no meio do ano, e agora, no finalzinho de novembro, comecinho de dezembro, ela foi agraciada com o Prêmio Camões de Literatura de Língua Portuguesa. Merecido, porque ela é maravilhosa, o texto é muito bom, visceral, intenso, forte, né? Então, assim, vale muito. Olha quantas marquinhas. Eu também marquei tudo isso para fazer vídeo e não deu tempo, mas fica aqui de promessa que vale muito a pena. Das brasileiras, li muita coisa bacana. Esse daqui tem vídeo no canal, porque eu li, fiquei doida, gravei também logo depois. O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bey. É uma obra curta, né, no tamanho, mas muito intensa. Foi publicado pela Nós. Vale muitíssimo a pena a leitura. A Aline Bey já publicou um segundo romance aí em 2021, não consegui ler ainda, mas já está na minha lista dos próximos para 2022. A Jaridia Reis também fiz vídeo sobre esse livro, que é uma coletânea de contos incrível. A coletânea é ótima, saiu pela Alfaguara, né? Fiz vídeo também sobre ele. Contos muito bem escritos, ela tem um projeto muito bacana de literatura, um projeto literário incrível. A gente encontra nas redes sociais, ela publica bastante coisa, produz bastante coisa nas redes. Vale a pena a gente ficar de olho nessas jovens escritoras, porque elas são nomes aí que vão perdurar. E aí, tive a alegria, né, de ler 2 livros incríveis de mulheres que eu conheço, né, do mundo da literatura. Esse daqui é da Cris Torres, Posso Tocar Seus Olhos? É uma pergunta, né? Posso tocar seus olhos? É uma história incrível dessa escritora que é também pesquisadora, vem se dedicando há muitos anos à obra da Clarice Lispector, foi o tema do seu mestrado, doutorado, vem trabalhando com essas questões da Clarice há muito tempo. E aí ela escreveu esse livro lindo, que é um livro curtinho, e eu até falei para ela, teve um evento de lançamento do livro, e aí alguém comentou que leu numa tacada, numa sentada, né? Pegou o livro e leu, do começo ao fim. E aí eu fiquei pensando, como a gente é diferente. Aí eu volto um pouco no que eu falei no começo do livro, né? Cada leitor tem o seu tempo, porque cada leitor, ele é tudo aquilo que ele já leu, então ele é fruto de todo o repertório de leituras,
E ele é fruto de todas as suas experiências individuais, pessoais. Por isso que a gente, como leitor, tem que se perceber também diferente. Para mim, foi uma leitura muito difícil no começo, porque é uma história tão intensa. Cada palavra traz uma carga tão grande que eu li as primeiras 20 páginas, fechei o livro e falei, não consigo terminar. Sabe aquele... Eu fiquei sendo essa mulher no chão desse banheiro azul e eu não conseguia continuar o livro. Então eu tive que deixar, ficou na cabeceira ali do lado da cama 1 mês e eu fiquei pensando nessa mulher, né? Então ela voltava, eu estava dirigindo e aí pensava nessa mulher, em toda a angústia que ela estava passando, em tudo aquilo que ela estava sofrendo, como é que ela ia sair daquela situação, se ela ia sair, e aí ia trabalhar, ia dar aula, e aí daqui a pouco essa mulher voltava no meu pensamento, e aí 1 mês depois eu falei, gente, eu preciso enfrentar com ela, não é? E aí peguei o livro de novo e falei, vamos lá, vamos à leitura. E aí encerrei, consegui, né, retomar a leitura, vale muitíssimo a pena. Ele foi publicado pela Urutau aqui, vale muito a pena a leitura, né? Muita reflexão, muito pensamento bacana, vou deixar a indicação na descrição. E aí, um outro presente foi esse daqui, da Elizabeth Cardoso, que é professora no programa de Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo, e o livro chama-se Depois de Tudo, Tem uma Vírgula. Foi lançado também agora esse ano, né, de 2021, então são 2 lançamentos, né, foram lançados esse ano. E aí é uma história que, ó, observem, ele foi lançado pela Patois, né, tem um projeto gráfico muito interessante também, super bem cuidado, vou fazer vídeo também dele, assim que eu puder. E aí nós vamos acompanhar aqui a história dessa personagem principal, né, dessa mulher, que vai passar pela ditadura, né, aqui no Brasil, então ela vai ser presa, vai ser torturada, vai ter uma passagem que vai, obviamente, marcar a sua vida. Então a gente vai conhecer a partir da voz dela, porque ela narra em primeira pessoa, quem ela foi, como ela se transformou, e ela está tentando descobrir quem ela é, que lugar ela ocupa. E aí tem uma personagem incrível, que é o irmão dessa mulher, e ele é escritor. E ele está escrevendo uma biografia, que é a biografia dela, mas é vista sempre pelos olhos dele. Então não é a história dela, é a história dele, né? Então esse conflito, que é também metaficcional, né? A partir de que olhos a gente enxerga a história do nosso país, a história dos outros, a história de quem está perto, a história de quem está longe. Então tem momentos muito delicados, de uma construção muito bonita, vale a pena a leitura também. E aí, terminei o ano, esse aqui foi o último que eu li agora, terminei no comecinho de dezembro, O que Ela Sussurra, né? Da Noemi Jaffe, que já tem romances e outras obras publicadas, ela também foi professora lá na PUC, então já a conhecia de lá, tem uma rede social super bacana também, publica muita coisa legal que a gente consegue ir acompanhando e lendo, e é um romance interessantíssimo. Pelo conteúdo, né, pela história que ele traz e pela forma, obviamente, pela maneira como ele é construído. Então, nesse romance, ela vai, olha que interessante, né, são as coincidências literárias, né, da vida. Ela também vai partir de personagens que existiram, assim como o Miyakoto e o Agualusa, que eu li muito no começo do ano. Ela vai partir dessas personagens reais, desse poeta russo que de fato existiu e que é hoje considerado um dos mais importantes poetas russos, o Ossip, e da esposa dele, a Nadia. E a Noemi vai contar a história de como a Nadia viveu ao lado do Ossip durante muitos anos, mas principalmente depois da morte dele. E ele foi proscrito, né, foi perseguido depois da Revolução, vai ser considerado um poeta proibido, como ela, ao longo de décadas, vai guardar na memória os poemas que ele escreveu, né, porque eles não podiam ser publicados. Qualquer pessoa que fosse encontrada com um papel, né, escrito com um poema dele poderia ser presa. Então ela guarda na memória e ela passa anos e anos sussurrando esses poemas, não é? É uma história belíssima, a maneira como é construído é muito bonito, e aí nos ajuda também a conhecer outros mundos possíveis, né? Então eu fiz a leitura, claro,
procurando várias referências na internet, referências históricas, porque várias personagens importantes da Rússia, escritores, políticos vão aparecendo, então a gente vai procurando para ir conhecendo um pouco mais sobre o contexto, né, o pano de fundo, como é que era a história desse país no momento em que a narrativa está acontecendo. Então vale muitíssimo a pena a leitura de todas essas obras, né? Desejo que para o ano que vem a gente consiga ler bastante, cada um no seu ritmo, cada um com o seu gosto, cada um com a sua possibilidade de tempo, inclusive, não é? E no próximo vídeo eu vou trazer as minhas sugestões para 2022. Já estou com a minha listinha aqui pronta, já estou com vários livros comprados, né? Que eu espero que não fiquem na estante, como alguns do ano passado, para que a gente possa conversar sobre as leituras do ano que vem. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. Vou deixar na descrição os links de todos os vídeos que eu mencionei aqui. Se você chegou até aqui, curta o vídeo, compartilhe com outras pessoas para que mais gente possa conhecer esses e tantos outros mundos possíveis. E a gente se vê na próxima leitura.